Fé que funcionará para você, por Charles Capps 4. De volta ao básico. Há algumas coisas básicas sobre a fé que precisamos rever continuamente. Só porque a ouvimos uma vez não significa necessariamente que a conhecemos. Às vezes é bom voltar e rever algumas verdades antigas da palavra de Deus que se tornaram velhas, por assim dizer. Antes que você perceba, já esqueceu algumas coisas que sabia anos atrás. Alguns desses fundamentos são encontrados em Hebreus 11:1. Agora, a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas, versão King James. Observe esta frase: agora a fé é, mesmo que a palavra agora no contexto não seja usada neste sentido. Permita-me direcionar seu pensamento para esta palavra, como se estivesse referindo-se ao tempo presente com o propósito de revelar algo sobre a fé que é importante para todos nós. Agora a fé que é a substância das coisas que esperadas, é sempre fé no agora. A substância das coisas que se espera é sempre agora. Você pode falar de várias maneiras diferentes. Se a fé não está no agora, não é fé. Se não é a fé que está no presente, não é a substância das coisas que esperadas. Creia quando você orar 6 às vezes as pessoas continuam adiando as coisas que Deus prometeu para uma data posterior. Mas Jesus ensinou: tudo o que desejardes, orando, crede que o recebes, e tê-lo-eis. Marcos 11:24, versão King James. Quando você vai crer que recebe o que pede em oração? Quando recebe a resposta ou quando ora? Você deve crer que recebe quando ora. Se você orar esta tarde às 3 horas, será agora quando você orar. Vamos dizer desta forma: agora a fé é, ou a fé é agora. Deixe-me dizer novamente que mesmo que a intenção da palavra agora em Hebreus 11:1 não seja usada como uma palavra no tempo presente, vamos usá-la dessa maneira para provocar seu pensamento. Vamos pensar nas palavras em ambos os lados da palavra, fé como sendo palavras no tempo presente. Agora a fé é. Observe Hebreus 11:6, mas sem fé é impossível agradá-lo, porque aquele que vem a Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam diligentemente. Observe a frase, que Ele é. Está no tempo presente. Não significa apenas crer que existe um Deus, mas crer que Ele está no agora. Sua fé tem que estar no agora, no tempo presente. Não pode ser adiada para o futuro ou de volta ao passado. Deve estar no presente, permanente a fé que é agora. A fé que está no agora é a substância das coisas. 7. Mas você ouve muitos dizerem: eu creio que Deus fará isso algum dia. Isso está fora, no futuro. Tome a decisão de liberar a fé que está no agora. Se você tem fé, então você tem a substância das coisas desejadas. Você tem a substância disso, mas não tem fisicamente a coisa desejada. Não foi manifestado. Você não pode usar, dirigir ou pilotar. Mas você tem a substância disso. A substância da fé é a matéria-prima que causará a manifestação da coisa desejada. Sem essa fé, é impossível agradar a Deus, pois aquele que vem a Deus deve crer que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Sim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Mas de que coisas é a fé a substância? Todas as coisas que Deus nos deu por promessa. Vamos para 2 Pedro, capítulo 1, para uma visão dessas promessas. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. Para quem Pedro está escrevendo? Para aqueles que alcançaram fé igualmente preciosa. Em outras palavras, se você obteve a mesma fé em Jesus Cristo que esses homens tiveram, então Pedro está escrevendo para você. Não importa em que século as pessoas estão vivendo, ainda se aplica àqueles de fé semelhante. 8. A vontade de Deus multiplicada graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. 2 Pedro 1:2. Graça e paz não são acrescentadas a você, mas multiplicadas a você.
Permita-me compartilhar com você a definição de graça que o Espírito Santo me deu. Ele disse: graça é a disposição de Deus de usar o poder e a habilidade dele em seu favor, mesmo que você não mereça. A graça é a vontade de Deus. Que declaração poderosa! A maioria das pessoas não tem dificuldade em acreditar que Deus é capaz de fazer qualquer coisa, mas não tem certeza de que Ele está disposto a fazer isso por elas. Elas são fortes em acreditar na capacidade de Deus, mas fracas em acreditar em sua vontade. A vontade de Deus é multiplicada para você através do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé em Deus e em sua palavra vem por ouvir o que Deus fez. Quando você ganha o conhecimento de Deus, você ganha fé em Deus. Então você sabe como Deus responderá à sua fé nele. Se a palavra de Deus está em você, então a fé está em você porque a palavra dele está cheia de fé. 9. Deus não deu a Oral Roberts mais fé do que deu a você. Ele não deu a Kenneth Hagin mais fé do que deu a você. Esses homens têm a mesma Bíblia que você tem. Sua Bíblia tem a mesma palavra de fé nela, mas sua fé deve ser desenvolvida. A fé cresce quando você a planta. Existem muitos que pensam que todos os outros receberam mais fé do que eles. Mas todos nós recebemos a mesma quantia. Romanos 12:3 diz que Deus deu a cada homem a medida da fé. Cada pessoa recebeu a mesma medida. Deus não deu a uma pessoa mais do que deu a outra. Como medir a fé? A única maneira de medir a fé é medir a palavra em você, porque a palavra de Deus está cheia de fé. Se a palavra dele está em você, você tem fé. Deus deu a todos toda a sua palavra em forma de Bíblia. A palavra inteira, ou o Logos, é a medida da fé que ele deu. Ela contém toda a fé que está disponível em forma de promessa. Alguns a recebem, outros não. Deus deu a todos a mesma medida de fé, mas muitas vezes é rejeitada. A disposição de Deus de usar o poder dele e a habilidade em seu favor é multiplicada para você quando você obtém o conhecimento de Deus. Essa é a razão pela qual algumas pessoas recebem mais de Deus do que outras. Então alguns dizem: bem, eu não entendo porque Deus fez isso com fulano de tal. Ele nunca faz nada assim comigo. 10. Ouça as palavras deles. Deus nunca faz nada assim para mim. Não é incrível? Por 20 anos eles vêm dizendo: Deus nunca faz isso por mim. Jesus disse: se você crer e não duvidar em seu coração, as coisas que você disser acontecerão. Eles dizem essas coisas porque não têm fé em sua fé. Não se familiarizaram pessoalmente com Deus e seus caminhos através de sua palavra. Eles não percebem que Deus está disposto, portanto, não têm fé na palavra que está neles. A fé está em você se a palavra de Deus está em você. Mas isso não significa necessariamente que se você memorizou a Bíblia, você tem uma grande fé. Você pode memorizar a Bíblia e não ter um pingo de fé de que as promessas são suas. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só porque memorizou algo não significa que você ouviu. Anos atrás, decorei vários capítulos da Bíblia e podia citá-los, mas não fazia ideia do que significavam. Tudo o que sabia era que eu poderia citá-los. Não produziu fé, pois eu realmente não a tinha ouvido ou recebido em meu coração. Mas quando a palavra de Deus se tornou parte de mim, parei de tentar memorizar as Escrituras. Eu apenas comecei a falar e ouvir a palavra. Então o Espírito Santo trouxe revelação ao meu espírito. Não há nada de errado em memorizar as Escrituras. Mas só porque você as tem em sua cabeça não significa que estejam em seu coração. Quando se torna parte de você, é uma revelação em seu espírito. Então a graça de Deus é multiplicada para você através do conhecimento de Deus. 11. Deus nos deu todas as coisas, conforme o seu divino poder nos deu todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e a virtude. 2 Pedro 1:3. Esta é a maneira como Deus lhe deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Observe que este versículo diz que Deus já nos deu,
Ele não vai fazer isso algum dia. Por aí. Ele já fez isso. Ele não vai fazer mais nada sobre isso. Ele fez tudo o que poderia ser feito sobre suas finanças ou sobre sua saúde física. Você pode estar pensando: quer dizer que vou ser assim por toda a minha vida? Não, eu não disse isso. Eu disse que Deus fez tudo o que Ele poderia fazer sobre isso. Jesus já providenciou todas essas coisas. Elas já estão reservadas para você. Elas te pertencem. É apenas uma questão de você explorar o que Deus já te deu. Ele não precisa fazer mais nada por você. Ele lhe deu a fé dele na palavra dele, e essa fé é a evidência de coisas invisíveis, não a evidência de coisas visíveis. Crer é ver. Muitas pessoas dizem: eu só vou acreditar quando eu vir. Alguém disse: ver é crer. Uma declaração mais bíblica seria: 12. Crer é ver. Quando você crê, você vê isso em seu espírito. Você obtém uma imagem disso dentro de você. Essa imagem controla o que você fala e o que você faz. Você vê isso em seu espírito. Você sabe. Você sabe que sabe que sabe. Você não sabe como sabe, mas você sabe. Uma vez que você atinge esse nível de conhecimento, não podem te vencer com um taco de bola. Isso está dentro de você. Tornou-se uma parte do seu ser. Você se tornou um com a palavra de Deus. Essa unidade é causada pela fé, e é a substância das coisas que Deus já te providenciou, a saber, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. 13 capítulo 2 Participantes da natureza divina, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1:3 e fim 4, Ara. Você pode ser um participante da natureza divina. Há algumas pessoas que dizem: você está achando que é Deus, dizendo essas coisas. Você não sabe que Deus é soberano? Sim, eu sei que Deus é soberano. Ele é soberano de acordo com sua palavra soberana. Ele disse: não alterarei as coisas que saem da minha boca. Eu não me importo com a incredulidade que sai de você. Deus não vai alterar o que ele disse. Ele disse o que ele quis dizer, e ele quis dizer o que disse. Ele não quebrará sua palavra. Deus nos deu grandes e preciosas promessas, para que por elas sejais participantes da natureza divina. Observe que diz que você pode ser, e não que será, participante da natureza divina. Você tem que tomar a decisão de ser um participante de sua natureza. 14 Por que as pessoas deveriam se preocupar quando agimos como Deus age e falamos como Deus fala? Elas devem se preocupar quando não agimos como Deus agiria. Se somos filhos de Deus, devemos agir como nosso Deus Pai. Deus quer que falemos como Ele. Ele quer que hajamos como Ele, não que sejamos Deus, mas como Deus, e porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Porém, muitas pessoas vão se ofender com você e dizer: quem você pensa que é? Quando perguntarem, apenas responda: sou um participante da natureza divina. Não vou ficar com a velha multidão e afundar na incredulidade só porque alguém o faz. Herdeiros conjuntos podem ser participantes? Não sou Deus. Mas sou um filho de Deus. Sou co-herdeiro com Jesus e participante da natureza divina. Só porque os outros não são participantes da natureza divina de Deus não é motivo para não sermos. Se a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, isso significa que ela é a prova das coisas que não vistas. Você vai a um tribunal e diz: tenho provas disso. Se você tem provas, então tem que existir ou você não poderia ter provas disso. 15 A existência provada pela fé. Todas essas coisas que Deus prometeu já existem no reino do Espírito. Ou então a fé não poderia ser a evidência ou a prova disso. Se você acredita nisso, você tem a evidência necessária. Ela existe no instante em que você crê nela, embora você possa não tê-la fisicamente.
Mas se você continuar adiando, dizendo, creio que em algum lugar, de alguma forma, em algum momento Deus fará isso, então nunca acontecerá. Isso é muito vago. Não há lugar estabelecido, nem tempo, nem caminho. Suponha que eu viesse à sua cidade, ligasse para você e dissesse, estou na cidade. Precisamos nos encontrar. Você diz, tudo bem, isso vai ser bom. Quanto? Ah, algum dia. Você pergunta, onde? Eu digo, em algum lugar, e eu desligo o telefone. Quanto tempo você acha que levaria para nos encontrarmos? Nunca nos encontraríamos nessas circunstâncias. Não. Estabelecemos um lugar ou uma hora, então talvez nunca nos encontremos. Assim é com as coisas que Deus providenciou. Você pode nunca ser um participante a menos que estabeleça uma hora e um lugar quando você crê que recebeu a promessa. Já está fornecido. Deus não vai alterar o que ele prometeu. 16 O apóstolo Paulo disse assim, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1:18, 20 Paulo não pregou um evangelho negativo, pois todas as promessas de Deus nele são sim, e nele amém. O que isso significa? Deus já disse sim às suas promessas antes de você pedir a Ele. Você já tem a vontade dele sobre o assunto antes de pedir. Se Deus prometeu isto, Ele permanecerá por trás de sua palavra. Ele não alterará sua promessa. Não importa se é neste século ou no próximo. A palavra de Deus é eterna. Nunca está desatualizada. 17 Capítulo 3 Medo é fé. Ao contrário, a fé é a substância das coisas desejadas. Há poder na fé, em crer. Jesus disse ao centurião, vai, e como creste, assim te seja feito. Mateus 8:13. Crer não é algo que você sempre gosta de fazer, ou sempre sente vontade de fazer. É uma decisão que você toma. Assim como a fé é uma força poderosa, também existe uma força oposta à fé chamada medo. O medo é a marcha ré da fé. Na verdade, é fé no diabo. Se a fé é a substância das coisas desejadas, então o medo é a substância das coisas não desejadas. A razão pela qual você teme uma coisa é porque acredita em sua manifestação. É por isso que você fica preocupado. Você crê na manifestação da coisa com a qual se preocupa. Caso contrário, não ficaria preocupado. O medo causa problemas se não controlar o medo ou pará-lo. Ele trará exatamente aquilo que você não deseja. Jó é um exemplo clássico disso. 18. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó 3:25-26. Jó praticou o seu medo e o que mais temia. Embora estivesse em segurança, ele não sabia. A própria acusação que Satanás fez contra Deus foi: tu o cercas de todos os lados, e eu não posso alcançá-lo. Eu posso apenas ver Deus de pé ali, sorrindo, dizendo, sim, eu sei. Deus disse a Satanás, você observou meu servo, Jó, ou, você está de olho no meu servo, Jó. Satanás estava de olho em Jó. Deus não disse, eu vou entregá-lo a você. Satanás fez um pedido. Embora Deus não tenha honrado esse pedido, ele disse, ele está em seu poder. A nota de rodapé diz em suas mãos. Deus disse, ele está em suas mãos. Deus não colocou Jó ali. Ele já estava no poder do diabo por causa do medo. O medo também derrubará sua cerca. O medo crescente anula a fé. Jó disse, aquilo que temia-me sobreveio. Não há dúvida de que Jó tinha fé, mas ele perdeu a fé na fé dele. 19. Você precisa saber como ter fé em sua fé. Quando você fala seus medos, eles vão crescer e anular sua fé. Você não pode impedir o diabo de trazer pensamentos de dúvida e medo à sua mente.
mas essas coisas morrerão antes de brotarem se você não as falar. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Suas palavras dão ao inimigo a licença para operar. Você dá a Deus ou ao diabo a autoridade para operar por suas palavras. Suas palavras podem dar a Deus a capacidade de mudar sua situação na vida. Como a fé é a substância das coisas desejadas, parece que o medo é a substância das coisas não desejadas. Então, quando você fala medo, dúvida e incredulidade, você está falando para a existência de coisas que não deseja. Quando diz essas coisas pela primeira vez, você pode não perceber o poder de suas palavras. Quanto mais você fala, mais isso te prende, mais essa força se multiplica em você. Assim, como a fé vem pelo ouvir, o medo vem pelo ouvir. Jesus disse em Mateus 12, versículo 35: "O homem bom do bom tesouro, ou depósito, do coração tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más." Um relatório maligno, ou um bom relatório, Deus chama de relatório maligno qualquer coisa que não esteja de acordo com a palavra dele. Você pode ler isso no livro de Números, capítulo 13. Os 10 espias trouxeram um relatório maligno. O relatório que trouxeram foi o que viram, o que sentiram e o que ouviram. Isso nem sempre é uma má notícia, depende do que Deus disse sobre isso. A única razão que foi considerada uma má notícia foi porque Deus disse exatamente o oposto. Toda vez que você fala algo contrário à palavra de Deus, você está falando relatório maligno. Isso não significa necessariamente que um homem tem que ser mau ou perverso para fazer isso. Ele pode ser apenas um cristão enganado. Jesus está dizendo que é uma via de mão dupla. O que quer que seja plantado em seu coração dará fruto. Seja bom ou ruim, sairá de sua boca e produzirá conforme sua espécie. Você pode começar a dizer isso e nem mesmo acreditar. Mas se você continuar dizendo, acabará acreditando, porque a fé vem pelo ouvir. Em Romanos 10:17, Paulo está falando especificamente da fé em Deus e em sua palavra. A fé em Deus e em sua palavra vem pelo ouvir a palavra de Deus. O oposto disso seria: a fé no diabo vem ao ouvir as palavras do diabo e depois citar as palavras do diabo. A fé no diabo é uma fé pervertida, que chamamos de medo. Escudo da fé ou da dúvida 21. O apóstolo Paulo disse: "Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno." Efésios 6:16. Você é capaz de fazer isso. O extremo oposto dessa verdade é que você pode pegar o escudo da dúvida e extinguir todas as bênçãos de Deus. Portanto, é um fato da palavra de Deus que o escudo da fé pode apagar tudo que o inimigo traz contra você. Deve ser verdade, então, que você não pode pegar o escudo da dúvida e apagar todas as bênçãos de Deus, e muitos o fizeram. O que estão dizendo está produzindo medo. Suas próprias palavras estão produzindo a mesma coisa que eles estão falando. Sempre pensei que o escudo da fé fosse apenas uma figura de linguagem, mas enquanto eu estava orando no Espírito um dia, o Espírito de Deus me disse: "As palavras que você fala produzem o escudo ao seu redor, seja fé ou medo." Então compreendi que o escudo da fé era como uma cobertura espiritual de acrílico que envolve um indivíduo e se move com ele para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você constrói e fortalece esse escudo, ou o enfraquece, pelas palavras que diz. Se você fala medo, isso te isola e interrompe as bênçãos. Palavras cheias de medo produzirão mais medo, e isso convida para entrar o diabo e extingue as bênçãos de Deus. 22 Às vezes as pessoas dizem: "Eu não entendo essas pessoas andando por aí dizendo que suas necessidades são supridas de acordo com as riquezas de Deus, em glória, dizendo que eles têm abundância e não falta, quando eu sei que o aluguel está atrasado e eles não têm o dinheiro." Eu acredito que eles estejam apenas mentindo. Não, eles estão falando a fé deles. 2 Coríntios 4:13. Se você tem sido obediente à palavra de Deus e tem ofertado, a Bíblia diz que é dado a você, boa medida, recalcada,
sacudida e transbordante. Isso não é falar sobre o que Deus dá a você. É falar sobre você ter favor com os homens. Está escrito: os homens vos darão. Se você for comprar um carro, o vendedor lhe dará o melhor negócio da cidade, e não saberá por que fez isso. Mas a palavra diz: o que semeia com fartura, também com fartura ceifará. 2 Coríntios 9:6. Ao falar a promessa de sua boca, você a implanta em seu espírito. Ela torna-se parte de você. Há tantos cristãos que conhecem a palavra, mas não têm nenhuma fé em sua fé. Eles sempre querem que alguém faça a oração da fé por eles. Creio que uma das chaves para ter fé em sua fé é confessar a palavra de Deus até que ela se torne parte de você. As palavras que saem de sua boca têm mais efeito em seu espírito do que as palavras dos outros. A fé é a vitória. 23. A fé na palavra de Deus vem pelo ouvir a si mesmo falar o que Deus diz. A fé no diabo vem pelo ouvir a si mesmo falar o que o diabo diz. O apóstolo João escreveu: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Se a fé é a vitória que vence o mundo, então a vitória vem pela fé na palavra de Deus que habita em você. Quando a palavra de Deus habita em você, você tem fé. Não estou me referindo à fé da cabeça, estou me referindo à fé do coração. Quando a palavra se torna parte de você, toda vez que a falta vem à sua cabeça, a primeira coisa que sai de sua boca deve ser: eu tenho abundância, e o meu Deus supre minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Você deve resistir à dor em seu corpo quando ela começar. Resista como você resiste ao diabo. Isso é feito com a palavra de Deus. Lembre-se, a fé é a vitória. Mas só porque você tem fé não significa necessariamente que você vai operar nessa fé. Ela pode estar em você e estar adormecida ou passiva. Você precisa ter fé suficiente em sua fé para agir de acordo com ela. 24. Tantas pessoas têm fé na fé de outra pessoa. Sempre querem que os outros façam a oração da fé por elas, e nunca desenvolvem fé em suas próprias orações. Você teve que ter fé para nascer de novo. A palavra de Deus foi a fonte dessa fé. Deus te deu a palavra. Você a recebeu como verdade e agiu de acordo. A salvação foi o resultado de sua fé em ação. Mas a fé não fará nada por você se você não agir. Uma pessoa pode ir a uma mercearia com R$1.000 em sua carteira. O dinheiro é a substância das coisas que ela espera. Mas se não estiver disposta a liberar parte do dinheiro, ela não levará nenhum mantimento para casa. Ela precisa deixar parte de seu dinheiro se for pegar a mercadoria. A fé é a capacidade de obter os bens, mas a substância precisa ser liberada. Pela fé na palavra de Deus e agindo de acordo com o que cremos, nós vencemos. A fé em Deus faz com que o maior, Jesus, viva grande em nós. Vós sois de Deus, filhinhos, e os vencestes, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Isso quer dizer que vencemos o anticristo, o mundo, a carne e o diabo, porque o maior está em nós. Falar a palavra de Deus depois dele, fará com que você tenha fé em sua palavra. Falar a promessa como se já fosse sua fará com que você tenha fé na fé que recebeu da palavra. 25 Capítulo 4. Perdoando pela fé, olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui, e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas 17:3, 6. Se você está tendo problemas para perdoar os outros, terá que recorrer à sua fé. Você pode perdoar os outros pela fé. Jesus disse que as ofensas virão, mas você deve perdoar. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me,
Perdoa-lhe. Quando Jesus fala sobre perdoar as pessoas, a primeira coisa que os apóstolos dizem é: Senhor, aumenta-nos a fé. É preciso fé para perdoar. É por isso que algumas pessoas nunca perdoam. Elas não perceberam que precisam recorrer à fé para fazê-lo. Você tem que fazer algumas coisas pela fé. O justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Perdoar é uma decisão. 26. Você pode perguntar: como posso perdoar pela fé quando não sinto vontade de perdoar? Nem mesmo quero perdoá-los. Veja como. Comece dizendo: toma a decisão de perdoá-los em nome do Senhor Jesus. Porque Deus me perdoou, eu os perdoo. Estou dizendo em nome de Jesus. Não guardo rancor. Digo agora: eu os perdoo em nome de Jesus. Estou fazendo isso sobrenaturalmente. Faço isso pela fé. Se você continuar falando essas palavras, a fé virá e você os perdoará. Os apóstolos perceberam que era preciso fé para perdoar. Permita-me parafrasear o que eles disseram: Senhor, dá-nos mais fé. Se alguém nos faz mal 7 vezes em um dia, e temos que perdoá-lo, precisaremos de mais fé. Se você continuar a fazer saques de sua fé sem realizar um depósito, em pouco tempo ficará sem saldo. É por isso que é necessário que você se alimente da palavra de Deus e continue confessando a palavra dele com sua boca. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir. É como a sua conta bancária. Se você continuar sacando sem depositar nada, depois de um tempo você terá um déficit. Perdoar requer fé. Deus diz: seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Você pode fazê-lo pela fé. Você não pode ser perfeito por meios naturais, mas pode pelo sobrenatural. Fé na semente. 27. Quando os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, o Senhor disse: se tiverdes fé como uma semente. Esqueça a palavra mostarda. Ficamos tão envolvidos com a palavra mostarda que perdemos todo o ponto. Eu ouvi um sujeito dizer: se eu pudesse descobrir qual é o tamanho da fé do grão de mostarda. Bom, ele perdeu todo o ponto. Se Jesus estivesse na Inglaterra, Arkansas, ele teria dito: se tiverdes fé como uma semente de algodão. Sabemos algo sobre a semente de algodão. Não sabemos nada sobre a semente de mostarda. Jesus não estava falando sobre o tamanho da semente. Ele disse: se tiverdes fé como uma semente. Ele está lhe dizendo que a fé funciona como uma semente. A razão pela qual algumas pessoas não podem perdoar é porque nunca plantaram essa semente. Você semeia dizendo: eu os perdoo em nome de Jesus. Se isso continuar a sair de sua boca, entrará em seu coração e o mudará. Muitos de vocês puniram seus filhos porque disseram: faça isso mais uma vez e eu vou te bater. Mais tarde, você desejou não ter dito isso, mas porque disse, você assim o fez. Você fez isso para tornar sua palavra boa. Somos feitos assim. Deus sabe disso, e Ele está tentando lhe dizer como fazer com que sua fé funcione para perdoar as pessoas. Você pensava que os apóstolos sabiam tudo, não é? Mas eles não sabiam, e foi aí que nós perdemos, quando achávamos que eles sabiam de tudo. Eles tiveram que aprender exatamente como nós. 28. A resposta deles: os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas 17:6. O Novo Testamento grego interlinear diz: vocês diriam, e ela obedeceria a vocês, Beori. Mas o que a amoreira tem a ver com isso? Não é uma coisa no mundo. Eu acredito que eles estavam andando pela estrada, e havia uma árvore no caminho. Jesus disse: agora, amigos, vocês não precisam de mais fé, mas precisam plantar a fé que têm. Se tivessem fé como uma semente, vocês diriam a este obstáculo que está em seu caminho: seja arrancado pelas raízes e seja plantado no mar, e ele te obedeceria. O que a árvore obedeceria? Suas palavras cheias de fé.
Segredos da fé revelados aqui. Jesus nos conta alguns grandes segredos da fé. Primeiro, a fé funciona como uma semente. Fé como uma semente significa fé que você está disposto a plantar. Há alguns que têm fé, mas eles não estão dispostos a plantar. Então eles não têm fé como 29 uma semente. Isso significa que eles têm fé, mas não fé suficiente nessa fé para falar ou agir de acordo com ela. Se você tivesse um grão de trigo, o que poderia fazer com ele? Você não poderia fazer biscoitos com ele, não seria suficiente. O melhor uso dessa semente seria plantá-la. Se você for esperto o suficiente para plantá-la, no próximo ano terá muito mais. A fé como uma semente tem a capacidade de se multiplicar, mas primeiro precisa ser plantada ao pronunciá-la. Se tivesseis fé como uma semente, diríeis: do que Jesus está falando? Perdão. Ele estava falando sobre perdoar 7 vezes em um dia. A falta de perdão é um obstáculo para muitos. O obstáculo pode ser uma série de coisas, como uma questão financeira, portanto, não se concentre em apenas uma coisa em particular. Entenda o princípio que está envolvido na remoção dos obstáculos da vida. Se você tivesse fé como uma semente, diria: você não vai ficar no meu caminho. Você não vai me impedir mais. Ponto. A falta de perdão é um ladrão da fé. Fale com a falta de perdão. Diga: falta de perdão, você tem que sair. Seja arrancada e plantada longe de mim. Jesus disse que você me obedeceria, então faça isso em nome de Jesus. Alguém disse: eu não consigo perdoar. Eu tentei, mas simplesmente não consigo. Não consigo perdoar o irmão fulano de tal. Você simplesmente não sabe o que ele fez comigo. 30 Não sei o que ele fez com você, mas sei o que a falta de perdão fará com você. Ele roubará sua fé, e possivelmente sua vida, se você não falar com ela e lhe disser para onde ir. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12:21-31. Capítulo 5. Plante a semente para o que você precisa. O Evangelho segundo Jesus diz: se você tivesse fé como semente, não precisaria de mais fé. Você simplesmente plantaria a fé que tem, e ela produziria. Você planta falando. Qualquer bom agricultor sabe que você planta uma semente para o que precisa ou deseja. Essa semente é a substância do que você deseja. A fé como uma semente te faz falar tudo o que você deseja. Você fala, baseado na autoridade da palavra de Deus. Jesus disse que isso te obedeceria. Em Mateus 17:20, Jesus está explicando aos seus discípulos por que eles não conseguiram expulsar o demônio de um menino. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e passará, e nada vos será impossível. Novamente, ele está dizendo que se você tiver fé como uma semente, você dirá. Seria tolice para um agricultor comprar sementes, armazená-las em um celeiro, orar por uma colheita e, na época da colheita, 32 dizer: não entendo, eu tive fé. Eu tinha a semente, mas não tive a colheita. Qualquer agricultor sabe que a semente só produz quando é plantada. Não é preciso muita fé para produzir uma colheita. Não é preciso uma bolota do tamanho de uma casa para crescer um enorme carvalho. Precisa apenas de uma pequena semente. A substância dessa árvore está na bolota. A substância do que você deseja está na fé, e isso vem da palavra de Deus. Mas a fé é como uma semente. Se você não plantar, não produzirá. Ela só desenvolve todo o seu potencial quando plantada. Mateus 17:20 diz a você como plantar a semente. Se tiverdes fé como uma semente, direis ao monte. Jesus está falando sobre uma montanha de adversidade em sua vida. Esta é uma maneira de expressar sua fé. Se você tem fé como uma semente, você diz para a montanha da adversidade: você não vai me impedir. Eu tomo autoridade sobre você e te expulso. Falta financeira, estou falando contigo. Saia da minha casa. Você não tem permissão para ficar. A primeira vez que você diz isso, pode pensar:
Querido Senhor, o que estou dizendo? Devo estar enlouquecendo. Sua mente carnal tentará se opor à sua expressão de fé. Se a palavra de Deus está em você, você tem fé. Você sabe que a palavra é verdadeira, mas se não tem expressado isso, você não tem plantado. Os resultados sempre vêm depois que a palavra é plantada. 33 Ter fé na fé que você já tem é como um agricultor que tem fé na semente que planta. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Você pode me ouvir falando a palavra de Deus, e isso produzirá alguma fé em você. Você pode até ter fé de que funcionará para outra pessoa, mas a fé ou confiança na sua fé é desenvolvida quando você mesmo fala a palavra de Deus. Você não terá fé em sua fé apenas me ouvindo contar histórias de como minha fé funcionou para mim. Isto não é suficiente. Você precisa estar totalmente persuadido em seu próprio espírito. Fé na substância. Quando tem fé em sua fé, você tem fé na substância das coisas. Você não está apenas plantando uma semente de fé, você está tendo fé na semente que plantou. Jesus disse: direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Alguns dizem, essas pessoas que falam com montes e árvores não batem muito bem da cabeça. Não acreditam em falar com as coisas, mas siga-os por alguns dias. Você descobrirá no que eles realmente acreditam. Você os ouvirá dizendo: ouvi na televisão que a fábrica está demitindo trabalhadores. Se você comprar aquele carro novo, será o primeiro a ser demitido. Apenas observe e veja. O que eles estão fazendo? Plantando uma semente de medo. 34 Aconteceu? Não. Eles acreditam que isso vai acontecer? Sim. Estão dizendo isso. Eles acreditam, portanto, eles falam. Mas estão apenas fazendo isso no lado negativo, não no positivo. Esta é uma das leis da fé. O apóstolo Paulo citou: como está escrito, eu criei, por isso falei, nós também cremos e portanto falamos. 2 Coríntios 4:13, esta é uma lei espiritual. O que você crê, você fala. Alguns dizem: já vejo que não poderemos pagar a parcela da casa que vence neste outono, então perderemos nossa casa. Onde eles viram isso? Viram uma imagem no interior deles. Toda semente cresce quando plantada, boa ou ruim. Quando as pessoas dizem essas coisas, estão plantando sementes. Elas vão plantar essa semente dia após dia. Então a fertilizarão e a regarão. Elas têm fé em seus medos. O que estão fazendo? Estão chamando algo à existência. Na verdade, elas estão chamando coisas que não são como se fossem, mas fazem isso do lado negativo. A coisa que temem virá sobre elas. 35 Elas falam com a montanha o tempo todo e dizem o quão grande ela é e quão rápido ela está crescendo. Falam com o carro, xingam-no e o chamam de lata velha. Quanto mais altamente desenvolvido você ficar em seu medo ou em sua fé, mais rápido a manifestação virá. Alguém perguntou: quanto tempo tenho que trabalhar para desenvolver minha fé? Só até Jesus voltar. A fé vem mais fácil para alguns do que para outros. Depende de como você foi ensinado. Se lhe ensinaram muita incredulidade religiosa, você terá que desaprender algumas coisas. Às vezes é mais difícil desaprender do que aprender, especialmente se você foi ensinado errado. Jesus disse: se você tiver fé como uma semente, você dirá, talvez não. Você dirá. Então, apenas verifique a si mesmo e veja se você tem fé como uma semente. Fé como uma semente significa fé que você está disposto a plantar, mesmo que tenha fé como uma semente. Isso não significa que você terá uma colheita amanhã. Leva tempo para as coisas se desenvolverem, então não plante hoje e arranque amanhã dizendo que não funcionou. Alguém pode dizer: já disse isso 12 vezes. Já se passaram 8 dias. Nada aconteceu. Isso não funciona para mim. Tudo o que estão fazendo é operar com uma fórmula. Eles não têm nenhuma fé em sua fé. Mas se continuarem dizendo que a palavra de Deus diz, isso produzirá fé em sua semente. Então, quando parecer que não está funcionando, eles cavarão ao redor,
fertilizarão e continuarão na fé de que a semente produzirá. 36 Capítulo 6 Fé sem resultados. Em Atos 14 vemos que Paulo e Barnabé pregaram o evangelho em Listra, Derbe, Licaonia e nas regiões ao redor deles. E estava sentado em Listra certo homem, impotente dos pés, aleijado desde o ventre de sua mãe, que nunca havia andado. O mesmo ouviu Paulo falar, o qual, olhando para ele, e percebendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te sobre os teus pés. E ele saltou e caminhou. Atos 14:8 e 10. A Bíblia diz que ele teve fé para ser curado, mas não foi curado. Paulo percebeu isso em seu espírito. Então posso imaginar Paulo se perguntando: se ele teve fé para ser curado, por que não está bem? Aquele homem não tinha agido de acordo com sua fé. Parece que ele não tinha fé na fé que tinha. Embora tivesse fé para ser curado, ele não foi curado. O Espírito de Deus revelou a Paulo que o homem estava desenvolvido a ponto de estar pronto para a colheita. Estágios de crescimento 37. Lembre-se, você não planta uma semente hoje e colhe amanhã. Desenvolve-se em etapas. Primeiro vem a pá, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Se você tentar colher muito cedo, destruirá a planta. Há tempo de plantar e tempo de colher. Tem que haver um tempo em que você crê que recebe. Você pode não ter a manifestação, mas sabe que a semente foi plantada. A colheita está a caminho. Está em desenvolvimento. Pode ser que Paulo tenha aparecido na época da colheita e colocou a fé daquele homem em ação. O Espírito de Deus revelou a Paulo: o homem está pronto para a sua colheita. Então Paulo disse a ele: levanta-te sobre os teus pés. A fé inflamada pela ousadia. O aleijado deu um pulo antes de saber que não conseguiria. Sua fé foi inflamada pela ousadia de Paulo. Se alguém se aproximasse dele e pergunta-se: você acredita que, se fizermos uma oração por você e o ajudarmos a se levantar, você poderá andar? O homem teria dito: não, eu não tenho andado em toda a minha vida. Eu nem sei como fazer isso. No entanto, Paulo, percebendo que a fé do homem estava desenvolvida a ponto de ter uma colheita, apenas exclamou a ele: levanta-te, e o homem saltou e andou. Mas você não trata isso como uma fórmula. Você não pode dizer que é assim que sempre 38 funcionará, porque nem todo mundo está desenvolvido ao ponto de ter uma colheita. Agora vamos olhar para esta verdade ao contrário. Há pessoas que estão plantando a semente do medo. Ao dizer coisas negativas repetidamente, estão se tornando altamente desenvolvidas em seus medos. Chegará um momento em que essas coisas negativas serão desenvolvidas ao ponto de ter uma colheita. Então acontecerão rapidamente. E sempre haverá alguém para dizer: eu não entendo. Eles eram tão bons cristãos. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? A resposta é simples. Eles semearam e desenvolveram a semente errada. Deus permitirá o que nós permitirmos. Como agricultor, não demorei muito para aprender que se eu quisesse uma colheita de algodão, não plantaria sementes de capim Johnson. Eu sabia que tudo produz conforme sua espécie, por isso não precisei plantar. A raiz já estava lá desde o ano anterior. Já reparou que não é preciso plantar as sementes ruins? Você terá uma colheita de ervas daninhas se não fizer nada para controlá-las. É isso que deixa tantas pessoas em apuros. Elas dizem: estou apenas deixando tudo para Deus. Tudo que o que for da vontade do Senhor que eu tenha, virá no meu caminho. Se você já cultivou um jardim, sabe que não é assim que as coisas funcionam. Se você entregar seu jardim ao Senhor dizendo: Senhor, tudo que for de tua vontade que cresça neste jardim, deixa crescer e ficarei satisfeito. Você ficará desapontado com o que crescerá em 39 seu jardim. Serão ervas daninhas, carrapichos e capim Johnson, porque a terra está sob maldição e Satanás é o Deus deste mundo. Então você dirá: eu não entendo. Eu fiz um compromisso sério com Deus. Não, você entregou o seu jardim ao Deus deste mundo, o diabo, e as maldições surgiram.
É nossa responsabilidade semear a semente e desenvolver nossa fé. A fé funcionará, não falhará. A fé de Deus não pode falhar. A palavra de Deus não pode falhar. É semente incorruptível e indestrutível. Mas o que você faz com a semente da palavra de Deus pode fazer com que ela deixe de produzir. Você pode causar uma falha de produção. Fé na sua semente. Você pode comprar as melhores sementes do mundo, plantá-las no solo, desenterrá-las depois de 2 dias, colocá-las de volta no saco e dizer: as sementes não funcionam. Você pode levá-las de volta à loja e dizer: quero meu dinheiro de volta. Essas sementes não sabem como produzir. Não havia nada de errado com a semente, mas você não tinha nenhuma fé em sua semente. Se você tem fé na semente, você a deixa plantada. Ela vai continuar devorando a montanha por dentro. O diabo pode vir à sua mente carnal e dizer que não está funcionando. Pode parecer que nunca vai mover aquela montanha, mas ela pode estar desenvolvendo-se por dentro. 40 alguma manhã, você vai acordar e descobrir que a montanha desmoronou. A palavra de Deus e sua fé a consumiram por dentro. Ainda tinha a crosta externa, mas estava oca. Então, de repente, desmoronou. 41 Capítulo 7 Os praticantes da palavra são confiantes. Quero compartilhar com você várias coisas que te ajudarão a ter fé na sua fé. Ser um praticante da palavra é um bom lugar para começar. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vão. Tiago 1:22,26. Tiago diz que você engana a si mesmo se não for um praticante da palavra. Observe que o versículo 26 diz que se você não refrear sua língua, ela enganará seu coração. Portanto, é imperativo que você mantenha a palavra de Deus em seu coração. É aqui que muitos cristãos perdem isso na fé. Eles conhecem a palavra. Eles têm a palavra no seu interior. No entanto, não têm fé em sua capacidade de fazer a oração da fé, porque seu coração os condena. Vejamos o que Paulo disse em Romanos, capítulo 14. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize. 42 Ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Romanos 14:20, 22. Paulo está falando sobre comer carne oferecida aos ídolos. Ele diz: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Em outras palavras, não se permita fazer coisas que farão com que a condenação venha sobre você. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. V 23. Há certas coisas que você pode não ser capaz de fazer em boa consciência, devido à maneira como foi ensinado. No entanto, eu poderia fazer essas coisas com uma boa consciência, porque minha mente foi renovada pela palavra de Deus. Isso não afetaria a minha fé em nada, mas afetaria a fé dos outros, porque eles não poderiam fazê-lo com boa consciência. Paulo está dizendo: se algo foi oferecido aos ídolos, isso não significa nada, porque um ídolo não é nada. Não afetaria nada a menos que a pessoa tivesse sido ensinada que estava errado, então isso afetaria sua consciência. O homem que acredita que é errado seria condenado se comesse, porque não está fazendo com fé. Seu coração o condenaria. Portanto, o ponto principal é: seja um praticante da palavra de Deus, e não faça coisas que te condenariam. 43 Ensino errado ou crença errada nos primeiros dias do movimento pentecostal. Os homens pregavam contra o rádio e contra os automóveis. Anos depois, um ministro disse: gostaria de não ter pregado tanto contra esses automóveis. Com certeza gostaria de ter um. Eles também pregaram contra a televisão quando ela foi lançada.
Assim, o coração de alguns os condenaria se tivessem um aparelho de televisão. Para outros, isso não afetaria sua fé, mas para aqueles que são condenados, seria errado porque violaria sua consciência. Isto é o que Paulo está dizendo. Você não deve fazer as coisas que te condenam. A fé funciona em Gálatas 5:6. Paulo diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão vale coisa alguma, nem a incircuncisão, mas a fé que opera pelo amor. Em outras palavras, não fique tão preocupado se eles foram circuncidados ou não, porque isso de nada adianta se estão em Cristo. A fé opera pelo amor. A fé funciona, não é preguiçosa. Certa noite, em uma reunião, fiz esta declaração: não se ligue à fé e diga que vai largar seu emprego e viver pela fé. Você 44 pode viver melhor pela fé com um emprego do que sem um. Se não viver pela fé com seu emprego, você pode morrer de fome sem ele. Um casal veio até mim depois do culto, e o homem disse: Irmão Capps, estou feliz por termos vindo esta noite. Eu ia largar meu emprego amanhã e viver pela fé. Agora veja, se Deus te chamou para o ministério de tempo integral, essa seria uma situação diferente. Mas devemos usar o bom senso. Quando Paulo disse que a fé opera pelo amor, ele estava falando sobre a fé trabalhando em uma atmosfera de amor. Se você não estiver andando em amor, então você não terá fé em sua fé. Não quero dizer que só porque você não andou em amor, a palavra de Deus ainda não está em você. Todavia, ela não está produzindo uma verdade, não a verdade. Lembre-se que Paulo disse: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Como mencionei antes, isso é uma verdade, e não toda a verdade. Leia o que estou prestes a compartilhar com você com muito cuidado, e não entenda mal o que estou dizendo. A Bíblia é a verdade. Mas esta passagem da Escritura é uma verdade, não é toda a verdade. 45. Nunca pegue uma verdade e faça dela toda a verdade. Se fizer disso a verdade absoluta, então você diria que a fé não pode vir por nenhum outro meio a não ser por ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 está falando especificamente sobre fé em Deus e em sua palavra. A fé em Deus vem por ouvir o que Deus diz. A fé em mim viria ao ouvir o que eu digo. Se eu falasse o que você sabia ser um fato, você teria fé na minha palavra e em mim ao ouvir o que eu disse. Mas se eu estivesse sempre dizendo algo contrário à palavra de Deus, você perderia a fé em mim rapidamente. Aqui está o ponto. A fé na palavra de Deus vem do ouvir a palavra de Deus. A fé no diabo vem do ouvir as palavras do diabo. Quanto mais ouvir as palavras do diabo sobre coisas negativas na vida e coisas que vêm pelo sistema do mundo, mais fé você terá na capacidade do diabo de te manter debaixo das circunstâncias da vida, pois a fé vem pelo ouvir. Preste atenção no que você ouve, por isso é necessário preencher sua vida social com pessoas que creem e falam como você, para que sua fé não seja destruída pelo negativismo delas. Isso é muito importante para a sua fé. Jesus disse: atenção ao que você ouve. Você deve prestar atenção ao que ouve, pois o que ouve é o que você eventualmente acreditará se continuar ouvindo por tempo suficiente. 46. Muito se fala hoje sobre equilíbrio, e percebo que deve haver equilíbrio. Também devemos usar o bom senso. Não vá além da Bíblia e diga: eu posso ter qualquer coisa que eu disser, então eu vou ter a esposa do irmão fulano de tal. Ou, preciso de algum dinheiro. Eu oro para que o irmão fulano de tal perca sua carteira e eu a encontre. Como alguns já disseram, isso é ignorância que foi para a semente. Não deveríamos ter que apontar coisas assim, mas fazemos porque pessoas esquisitas fazem coisas esquisitas. O equilíbrio na fé é ficar com a palavra de Deus. Quando algumas pessoas falam sobre equilíbrio na fé, elas estão falando sobre misturar fé e incredulidade. Isso não gera equilíbrio, o que a torna neutra. Então alguns dirão: aconteça o que acontecer, isso deve ser a vontade de Deus, então quem sou eu para resistir a isso? Isso não é fé equilibrada, isso é fé morta.
Somos instruídos a nos submetermos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Tiago 4:7. A fé em Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé no diabo vem por ouvir as palavras do diabo. A fé na sua fé vem ao ouvir a si mesmo falar sua fé, assim como a fé na palavra de Deus. Vem ao ouvir a palavra de Deus. Ouvir as palavras do diabo faz com que você tenha fé no diabo e na habilidade dele. Mas se você continuar ouvindo sua voz falar a palavra de Deus com fé, isso fará com que você tenha fé em sua própria fé, não apenas na fé dos outros. 47. Citar o diabo destruirá a fé que você tem em sua fé. Mas se você decretar o que crê na autoridade da palavra de Deus, sua fé crescerá. Algumas pessoas acreditam em coisas para as quais não têm base na palavra de Deus. É assim que elas ficam cheias de ideias erradas na área da fé. Elas acreditam em coisas para as quais não têm base bíblica. Apenas criam suas próprias regras à medida que avançam. Mas se você tem a palavra de Deus para o que você crê, então pode citar e decretar o que você crê com confiança. Como disse Paulo, como está escrito, eu criei e por isso falei. 2 Coríntios 4:13. Ele estava citando o Salmo 116:10 de Davi. Cremos e, portanto, falamos. Quer você perceba ou não, quando crê, você sempre fala. Às vezes você crê na coisa errada. Essa é a razão pela qual você fala a coisa errada e por que é tão importante escolher cuidadosamente aqueles com quem você se associa continuamente. Não quero dizer se isolar das pessoas, mas escolha aqueles com quem você pode falar de fé. Você não pode se dar ao luxo de ficar por perto e ter comunhão com a incredulidade. Vai chegar em você. Então se verá pensando, eu me pergunto, será que eles estão certos? E a admiração é a semente da dúvida. Alguém disse, e todas as más notícias na TV? Não há problema em ouvir o noticiário das 10 horas se você for analisá-lo à luz da palavra de Deus. Mas quando começa a analisar a palavra de Deus à luz do noticiário das 10 horas, você está em apuros. Encha seu espírito com a palavra de Deus, e isso aumentará sua fé na capacidade e disposição de Deus para te livrar do medo das coisas que estão vindo sobre a terra. 48-49 Capítulo 8 Mantendo a fé e a boa consciência, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 1:18, 22 vezes no ministério de Paulo, do qual temos registro. Ele entregou diferentes indivíduos a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito pudesse ser salvo. Você pode orar pelas pessoas às vezes, e manter os resultados do pecado longe delas. Mas quando elas conscientemente andam em pecado, se recusam a se arrepender, e se rebelam contra o que sabem que é certo, pode chegar um momento em que você terá que entregá-las ao diabo como Paulo fez. Mas você deve ter a mente de Cristo e a sabedoria de Deus sobre quando fazer isso. Observe que Paulo disse, mantendo fé e uma boa consciência, que alguns, rejeitando a fé, naufragaram. Lembre-se, a fé opera pelo amor. Você pode naufragar sua fé se não andar em amor. Isso não significa que não há fé em você. Significa simplesmente que a fé não funcionará sem amor. 50. Você poderia ter a mesma quantidade da palavra em você e não andar em amor. A força espiritual da fé está bem ali. Mas você não teria fé em sua fé, porque seu coração te condena por não andar em amor. Quando entra em contendas, você abre a porta para o diabo. Sua fé é parada porque você não tem confiança nela. Paulo nos dá uma chave a respeito da fé quando diz, guardando o mistério da fé numa consciência pura. 1 Timóteo 3:9. Esta é uma chave para o mistério da fé que Paulo está compartilhando com Timóteo o mistério. É por isso que algumas pessoas não conseguem fazer sua fé funcionar para si próprias,
elas não têm uma consciência pura. Alguns cristãos não têm falta de fé, mas falham em ter fé na fé que têm. Se a palavra de Deus está dentro deles, eles têm fé, mas nem sempre funciona para eles. O pecado conhecido pode ser um fator. Às vezes as pessoas não podem ter fé em sua fé, porque estão andando em pecado conscientemente. Se estão em pecado consciente e orando por cura, não terão fé na sua oração, porque seu coração as condena por causa do pecado. Um pecador puro pode ser curado mais rápido do que um cristão que está andando em pecado conscientemente. Você poderia 51 chamar isso de ataque cardíaco espiritual. Lembre-se, Paulo disse, guardando o mistério da fé numa consciência pura. João diz, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3:20, 22. Este é outro fator que impede as pessoas de terem fé na fé que têm. Seu coração as condena, mesmo que seja nas pequenas coisas. Elas não têm uma consciência pura. Jesus disse, eu sempre faço o que agrada ao meu Pai. Quando você se esforça para sempre fazer as coisas que agradam a Deus, o Pai, você terá grande fé na sua fé. Eu te desafio a fazer tudo dentro da sua capacidade para agradar seu Pai Celestial. Haverá momentos em que você quer falar umas verdades para alguém, mas você sabe que isso não agradaria ao Pai. Então é hora de tomar uma decisão. Você tem que tomar a decisão de andar em amor. Ninguém pode fazer isso por você. O amor não é algo que você sempre tem vontade de fazer. Você nem sempre tem vontade de andar no amor. É algo que você decide fazer. Deus é amor. 1 João 4:8. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3:16. Você acha que Deus teve vontade de matar seu próprio filho? Acha que ele teve um bom pressentimento sobre fazer de 52 seu filho, o cordeiro sacrificial pelos ímpios? Você sabe que ele não teve, mas ele decidiu fazer isso por amor. Ele fez isso porque decidiu amar. Você pode usar sua fé e amar as pessoas, mesmo quando não quiser. Alguns dizem, mas você não sabe o que fizeram comigo. O que fizeram com você não se compara com o que fizeram com Jesus. Deus amou tanto que deu seu Filho como sacrifício supremo. Deus decidiu fazer isso por amor. Você pode usar sua fé e amar o que não é amável. Isso não significa necessariamente que você vai abraçá-los pelo pescoço toda vez que os vir, ou ter por eles o mesmo sentimento que você tem pelo seu melhor amigo. Estou falando de andar apaixonado só porque você decidiu. Em outras palavras, você não faz coisas contra eles e não fala contra eles. Você os ama apenas porque isso agrada ao Pai. Guarde os mandamentos dele, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3:22. Observe a frase e faça as coisas que são agradáveis aos seus olhos. Se você apenas olhar para isso superficialmente, pensará: isso significa que se fizer coisas boas, você terá crédito com Deus. Você terá suas orações respondidas só porque você faz as coisas boas. 53. Se isso é o que você acha, então você perdeu todo o ponto. O ponto que João está enfatizando é que se você vai ter confiança ou fé em Deus para responder às suas orações, então você deve ter uma consciência pura diante de Deus. Você não tem suas orações respondidas só porque faz coisas boas, mas porque faz coisas boas. Você tem uma consciência pura diante de Deus e então seu coração não te condena. Fazendo coisas que você sabe que agradam ao Pai, isso te dá uma consciência pura. Se você disse, bom, eu vou fazer isso para que minhas orações sejam respondidas. Vou fazer isso porque Deus terá que responder a minha oração. Você está fazendo coisas certas com motivos errados. Sabe o que Paulo disse sobre esse tipo de pensamento?
pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. GL 3:10. Sob a lei as pessoas faziam boas obras, e isso lhes era imputado como justiça. Mas hoje a fé é imputada como justiça. Rom 3:20, 22. A fé é a lei da nova aliança. Romanos 3:26, 31. Obras era a lei da antiga aliança. Então, quando seu coração o condena, sua fé é encerrada. Isso o impedirá de ter fé em sua fé. 54 capítulo 9 falando de acordo com a palavra de Deus. Já vimos em Romanos 10:17 que a fé em Deus e em sua palavra vem pelo ouvir a palavra de Deus. Acredito que no contexto de Romanos 10, Paulo revela que a fé na sua fé virá ao ouvir sua própria voz falando e dizendo o que você crê, com base na autoridade da palavra de Deus. Se você estudar o que a Bíblia te diz sobre o tipo de fé de Deus, você descobrirá que não há liberação do tipo de fé de Deus sem palavras. Essa é a forma como ela é liberada através de palavras. Alguém disse, e as pessoas que não podem falar, então elas devem escrever com fé. Essa seria sua liberação de fé em palavras. Você libera sua fé em palavras. O tipo de fé de Deus também é liberado ao falar a palavra de Deus. Vemos um exemplo disso no Antigo Testamento, na história de Davi e Golias. Quando eu estava crescendo, aprendi sobre Davi e Golias na escola dominical. Tudo o que aprendi foi que Davi matou o gigante. Eles fizeram parecer que Deus fez tudo, então eu cresci pensando que Deus iria lutar todas as batalhas por mim. Nunca me ensinaram os princípios que Davi usou para ter a vitória. Aqui estão algumas das coisas que derrotaram o gigante. 55 A espada dele estava em sua boca. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. 1 Samuel 17, 26,32, 33, Davi disse: Eu vou lutar com ele. Saul disse: Quem você pensa que é? Você é apenas um jovem. Ele é um homem de guerra, treinado desde a juventude. Ele esteve em muitas batalhas. Você não pode lutar contra ele. Observe que Saul não tinha nenhuma fé na fé de Davi. Mas aqui está a resposta dele: Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. 1 Samuel 17, 36, 37. Não apenas Davi teve fé em sua própria fé por causa do que disse, mas sua ousadia em decretar o que ele faria fez com que Saul tivesse fé na fé de Davi. 56 Davi disse o que ia fazer com aquele gigante 5 vezes antes de fazê-lo: Vou tirar sua cabeça de seus ombros. A confissão dele estava demonstrando fé em sua fé. Alguns de vocês podem pensar e se lembrar de algumas coisas que fizeram na vida pela simples razão de que começaram a dizer isso. Quando começou a dizer, você nunca pensou que realmente faria isso, mas você continuou dizendo isso até que começou a crer que poderia fazê-lo. Então você fez, e parecia fácil. Suas palavras produziram confiança em sua fé, e você agiu. Palavras produzem desejo. Eu sempre quis voar. Meu primeiro voo foi com um conjunto de asas feitas de tampas de caixa de sapato quando eu tinha uns 4 anos. Não durou muito. Tive um pouso invertido. Mas eu continuava dizendo: Vou pilotar um avião qualquer dia desses. Eu não sabia o que estava fazendo, mas coloquei esse desejo em meu coração através das minhas palavras. Provérbios diz assim: Mas quando o desejo vem, é árvore de vida. Provérbios 13:12, versão King James. Você pode extrair dessa árvore de vida que é o desejo. Quando o
desejo bater em você, você começará a falar sobre isso. Comecei a dizer, vou voar qualquer dia desses. Quando tentei voar daquele celeiro, minhas asas não funcionaram muito bem, mas pareciam muito boas para um menino de 4 anos com um grande desejo de voar. 57 Falei palavras que estabeleceram algumas pedras angulares na minha vida e me fizeram crer. Eventualmente, isso aconteceu. Se você pensar alguns anos atrás, há lugares que você esteve e coisas que você fez que você pensou que nunca faria, mas você começou a dizer, eu vou fazer isso qualquer dia desses. Porque havia um desejo, você o repetiu várias vezes até que ele penetrou no seu interior. Então você começou a ter fé no que disse, e suas palavras aumentaram seu desejo. Essa fé te levou para a posição de fazer com que isso acontecesse. Mas eles não nos ensinaram isso na escola dominical. Uma espada na boca vale mais que 2 em uma bainha. Davi não apenas matou Golias com a pedra, ele o matou com a espada de sua boca. Ele ficou lá na frente de Golias e disse, eu vou tirar sua cabeça de seu ombro. Vou dar sua carcaça como alimento para as aves do céu. Não apenas você, mas todo o exército dos filisteus. Isso é uma grande afirmação para um garoto de 17 anos que nem sequer tem uma espada. Ele vai arrancar a cabeça do homem, mas tudo que ele tem é uma pedra, uma funda e fé em Deus. Davi disse, então ele o fez. Ele não tinha uma espada na mão, mas tinha uma na boca, a espada de 2 gumes. Davi baseou o que disse em seu conhecimento de Deus e da palavra 58 dele. Ele sabia que tinha uma aliança com Deus e havia provado essa aliança. Então o gigante não era páreo para ele. 59 Capítulo 10 Não vá todo empolgado se você não estiver totalmente pronto, mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mateus 14, 25 e 29. Aqui Pedro tem grande fé na sua fé. Ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ir. Jesus respondeu com apenas uma palavra. Vem. Enquanto estava orando um dia, eu disse, Senhor, eu vejo muitas pessoas que vão além de sua fé. Elas saltam de seu barco quando não estão prontas para andar sobre as águas. Ficam emocionalmente empolgadas e pulam além de onde estão desenvolvidas. Vejo que Pedro fez isso e gostaria de saber por que tu o chamaste para fora do barco quando a fé dele não estava pronta para andar sobre as águas. O Senhor disse, eu não fiz isto. Eu disse, sim, fizeste. 60 Você já discutiu com o Senhor? Eu sabia que estava certo. Eu tinha lido uma centena de vezes, mas o Senhor disse, vai e leia. Eu mal podia esperar para ler a ele. Bem aqui no versículo 29 disseste, vem ponto. Ele disse, leia o versículo anterior. Então eu li. E Pedro lhe respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vê 28. O Senhor me disse, e o que eu iria dizer? Não, Pedro, não sou eu. Tudo o que fiz foi responder à pergunta dele. Então eu entendi pela primeira vez. Pedro não deu escolha a Jesus. Ele disse, se realmente és tu, manda-me ir. Se Jesus tivesse ficado em silêncio, ele teria mentido. Se ele tivesse dito, não, Pedro, não venha, teria sido uma mentira. Jesus falou uma palavra, vem. Ele simplesmente respondeu à pergunta de Pedro. Creio que ele pretende que isso revele mais do que aquilo que conseguimos com isso. Às vezes somos como Pedro, nos pintamos em um canto. Dizemos, Deus, se tu queres que eu faça isso, então deixa acontecer. Era a vontade de Deus que você fizesse isso, mas não era a vontade de Deus que isso acontecesse.
Fé empolgada 61. Pedro disse: manda-me ir. Jesus disse: vem. Pedro saiu do barco e caminhou sobre as águas para ir até Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Mateus 14:30 faça a si mesmo a seguinte pergunta: o que o vento tem a ver com isso? Pedro viu o vento forte e ficou com medo. O diabo provavelmente disse: Pedro, você notou o quão forte o vento está? Vamos pensar sobre isso por um momento. O que o vento tem a ver com andar? Sobre a água? Não tem nada a ver, mas o diabo sabe que você precisa ser obstinado se quiser ter fé em sua fé. É assim que sua fé escapa de você, quando começa a olhar para coisas que não têm nada a ver com o que você crê ou o que está fazendo. No caso de Pedro, causou medo. Pedro começou a dar ouvidos às palavras do inimigo ou à sua mente carnal. Muitas vezes dizemos que o diabo disse algo quando era nossa mente carnal. Nossa mente carnal é inimizade contra Deus e não está sujeita à lei de Deus. Rom 8:7. Ela precisa ser renovada pela palavra de Deus. E começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Mateus 14:30. 62. Observe a frase, começando a afundar. Você já viu alguém entrar em uma piscina e começar a afundar primeiro os joelhos, depois a cintura? Não. Ele afundou imediatamente e não aos poucos. Mas sua fé não te abandona de uma vez. Quando Pedro colocou os olhos nas circunstâncias, o medo começou a surgir e a fé começou a desvanecer-se. Isso prova que você pode ter fé e perdê-la. Pedro perdeu sua fé lentamente, e lentamente começou a afundar. Ele foi levado pelas circunstâncias externas que não tinham nada a ver com andar sobre a água. Para andar pela fé, você deve ser um inconformista. Paulo disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Você renova sua mente pela palavra de Deus. A palavra de Deus em você renova a mente. 63. Capítulo 11. Orando no Espírito, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1:5-6, no versículo 5, Paulo escreve ao jovem Timóteo, lembrando da fé que havia em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Sabemos pelos escritos de Paulo em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, esta fé que está em Timóteo não foi herdada, embora tenha sido transmitida. A palavra de Deus foi ensinada por Loide a sua filha Eunice, que então ensinou aquela palavra a seu filho Timóteo. Em seguida, no versículo 6, Paulo lembra a Timóteo para despertar o dom de Deus que está nele pela imposição das mãos de Paulo. Aqui Paulo não está se referindo à fé. Esse não é o dom de Deus que Timóteo recebeu de Paulo. Em nenhum lugar da Bíblia diz para impor as mãos sobre as pessoas para lhes dar fé. Em vez disso, o dom que Paulo está dizendo a Timóteo para despertar é o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom que uma pessoa pode receber pela imposição de mãos. Então Paulo está dizendo a Timóteo, 64, desperte o dom, o Espírito Santo, que você recebeu quando eu impus as mãos sobre você. Guarde pelo Espírito Santo, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1:13-14. Guarde o som das palavras rápido. Guarde aquela coisa boa que lhe foi confiada pelo Espírito Santo. Que coisa boa! A fé não fingida. Como você guarda? Pelo dom do Espírito Santo que foi dado pela imposição de mãos. Alguém disse, de que adianta tudo? Esse falar em línguas, ninguém consegue entender. A Bíblia diz que você não fala aos homens, mas a Deus. Pergunte a si mesmo, seria de algum benefício ter uma comunicação direta com Deus? Paulo disse que isso vai te edificar.
Isso vai te edificar. Então Judas acrescenta uma luz ao assunto dizendo: mas vós, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 20, 21, 65. Orar no Espírito Santo te edificará em sua fé santíssima. Ele não disse que isso te daria fé. Ele não disse que Deus iria te edificar. Você se edifica em sua fé santíssima orando no Espírito Santo. A fé de Deus está na palavra dele quando estamos falando sobre ter fé na palavra de Deus e receber a palavra em você. Estamos simplesmente dizendo que se a palavra de Deus habita em você, então você tem a fé de Deus em seu interior, porque a fé de Deus está na palavra. Em outras palavras, obtemos a fé de Deus através da palavra dele, porque ele encheu sua palavra com fé. Mas Judas está falando sobre nossa fé. Ele não está falando sobre a fé de Deus, mas sobre a nossa própria fé. Em outras palavras, aquela fé que você e eu recebemos da palavra de Deus se torna nossa fé individual. Ela está em nós. É nossa para usarmos. Ele nos diz para nos edificarmos em nossa fé santíssima orando no Espírito Santo. Você pode ter fé dentro de si e ainda assim não realizar uma única coisa, a menos que tenha fé na fé que está em você, fé suficiente para te fazer agir. Você poderia ter dinheiro, mas se não acredita-se que alguém aceitaria esse dinheiro em troca de mantimentos. Poderia morrer de fome com uma bolsa ou carteira cheia de dinheiro, para se beneficiar de todo o dinheiro que possui. Você deve ter fé suficiente nesse dinheiro para usá-lo, para comprar as coisas de que precisa. 66. Não demorou muito você descobrir que, para se beneficiar do seu dinheiro, você tinha que gastá-lo. Você aprendeu isso por experiência. Você tem fé no dinheiro. Você não tem dúvidas de que os comerciantes de todo o país irão aceitá-lo em troca de bens e serviços. Por isso o dinheiro é tão importante. Você precisa dele para obter as coisas necessárias para a vida. A mesma coisa acontece com a fé. Uma razão pela qual Davi era tão forte na fé é porque a fé não era apenas uma teoria para Davi. Ele já havia provado isso em batalhas com um leão e um urso. Ele provou seu método. Ele sabia que funcionava. Davi recusou-se a usar o método de outro homem ou as armas dos outros. Eles não podiam dissuadi-lo de sua fé. Ele tinha muita fé em seu método porque o havia provado. Para sua situação, comece onde você está com sua fé. Use-a nas pequenas coisas primeiro. Desenvolva-se nela, então você terá grande confiança em sua fé. À medida que sua fé cresce, suas realizações também crescem. Há duas coisas importantes que Judas nos diz que orar no Espírito Santo fará. Te edificará na fé que está dentro de você e te manterá no amor de Deus. Esses dois benefícios são muito importantes para o desenvolvimento de nossa fé. Lembre-se do que Paulo disse em Gálatas 5:6, a fé opera pelo amor. Sem fé não temos poder para uma vida bem-sucedida. Sem o amor de Deus em nós, a fé que temos não funcionará para nós. Se você está com raiva de alguém que te ofendeu, comece a orar no Espírito Santo, e você não ficará com raiva por muito tempo. Em vez disso, sua fé e seu amor crescerão. 67 e 68 Capítulo 12 Acendendo a fé, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios com os seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaonia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Atos 14:5-10. Quando sua fé é passiva e você não age de acordo com ela, a ousadia da fé de outra pessoa pode acender a fé que você tem. Esta passagem da livro de Atos 14 é um exemplo clássico disso. Paulo estava pregando para um grupo de pessoas,
incluindo um homem aleijado desde o ventre de sua mãe, que nunca havia andado. O Espírito Santo revelou a Paulo que o homem tinha fé para ser curado, mas sua fé ainda não havia sido liberada. Isso prova que você pode ter fé para ser curado e não ser curado. Paulo disse em alta voz: levanta-te sobre os teus pés. E ele saltou e caminhou. Observe que Paulo não orou por ele. Ele não colocou as mãos nele. Você deve perceber que o que aconteceu teve algo a ver com a fé daquele homem. 69 também tinha algo a ver com a fé de Paulo. Paulo falou com tanta ousadia que acendeu a fé desse sujeito, e o fez agir de acordo com a fé que já tinha. No 9º capítulo de Atos, encontramos um incidente semelhante. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Atos 9:32 e 35. Observe que Pedro veio aos crentes que moravam em Lida, não aos incrédulos. Enéas era um desses crentes. Ele estava acamado há 8 anos, doente da paralisia. Você notou que Pedro não orou por ele? Ele não colocou as mãos nele. Evidentemente, este santo tinha a palavra de Deus em seu interior. Ele tinha fé, mas isso não trouxe cura. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou imediatamente. Agora lembre-se, este homem estava acamado por 8 anos. Todos os que vieram provavelmente disseram: Deus te abençoe, tudo isso valerá a pena. No doce momento em que você chegar ao céu, você ficará bem. Mas Pedro se aproximou dele de forma diferente. 70 Permita-me parafrasear isso. Pedro disse: Enéas, você não sabe que Jesus Cristo te cura? Levante-se, arrume sua cama. Quase posso ouvir Enéas dizendo: sim, é mesmo. Jesus me curou, não é? Então ele apenas pega sua cama e vai para casa. O que aconteceu? A ousadia da fé de Pedro despertou a fé que havia em Enéas. Em outras palavras, Pedro disse: Ei, você não sabe que Jesus Cristo já fez tudo? Arrume sua cama. A ousadia da fé de Pedro acendeu a fé em Enéas, e ele se levantou antes de pensar que não conseguiria. A igreja, o corpo de Cristo, não tem problema em ter fé em Deus, mas tem problema em ter fé em sua fé. Você já percebeu isso em sua vida? Há momentos em que você faz algo que não deveria ou deixa de gastar tempo suficiente na palavra quanto deveria. Então você começa a se sentir condenado. Pois se nosso coração nos condena, Deus é maior do que nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se nosso coração não nos condena, então temos confiança diante de Deus. 1 João 3:20-21. Se o seu coração te condenar, o diabo entrará no seu caso e te derrubará se você permitir. A condenação é uma ferramenta que o diabo usará contra você. O Espírito Santo irá te convencer ou te dar a convicção. Quando ele o fizer, arrependa-se. Mas lembre-se, Paulo disse, 71 Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8:1-3. Depois que a nova aliança entrou em vigor, não há condenação. Se você nasceu de novo e está fazendo o seu melhor para agradar ao Pai em tudo que faz, não deixe que essa condenação venha contra você. É um desígnio do diabo para parar sua fé. Agir de acordo com o João 1:9 destruirá toda condenação e trará a paz de Deus. Tome a decisão de passar tempo em comunhão com seu Pai Celestial diariamente.
Desenvolva um forte relacionamento com Ele através da oração e com seu Salvador, Jesus, e o Espírito Santo através do estudo e meditação da Palavra de Deus diariamente. Então você descobrirá que a fé em sua fé crescerá excessivamente. 72 sobre o autor Charles Capps é um agricultor aposentado, desenvolvedor de terras e ministro ordenado que viaja pelos Estados Unidos compartilhando a verdade da Palavra de Deus. Ele tem ensinado seminários bíblicos por mais de 30 anos, compartilhando como os cristãos podem aplicar a palavra às circunstâncias da vida e viver vitoriosamente. Em meados dos anos 90, o Senhor deu a Charles a designação de ensinar os eventos do fim dos tempos e uma revelação da vinda do Senhor, além de ser autor de vários livros, incluindo o best-seller A Língua, Uma Força Criativa e o livreto Poder Criativo de Deus, que já vendeu 2,8 milhões de cópias. Charles Capps tem uma transmissão de rádio nacional diária sindicada chamada Conceitos de Fé.